A Juiz esclarece. Vamos falar nesta sessão dos efeitos pessoais do casamento. Portanto, vimos que emergem direitos e deveres do casamento, é um contrato, como disse na primeira sessão em que abordámos o tema do casamento, e os direitos, os efeitos pessoais do casamento redundam desde logo na existência de diversos deveres pessoais que emergem do próprio casamento. Temos o dever de coabitação, o dever de respeito, o dever de fidelidade, o dever de assistência. Eu não sei se disse todos, são 5 no total essenciais, portanto, coabitação, fidelidade, respeito, assistência e cooperação. São esses os deveres, portanto, que emergem do casamento. Como podes já dizer que o casamento assenta numa base de igualdade de direitos e deveres. Ambos os cônjuges têm o dever de participar e contribuir para a construção da vida em comum. No que se refere ao dever de coabitação, levanta-se desde logo o problema da escolha da casa de morada de família. Essa escolha compete a ambos os cônjuges. Quer a escolha de fixar a casa de morada de família em determinado sítio, quer posteriormente de alterar a casa de morada de família para outro local. Ambos os cônjuges têm voz ativa nesse processo de decisão. No caso de não se verificar o acordo, terá de ser suscitada a intervenção judicial através de uma ação que a lei prevê para o efeito, no sentido de ser o juiz atendendo aos diversos interesses em jogo, nomeadamente dos filhos, aos interesses profissionais de uma parte e do outro, aos demais interesses envolvidos, portanto, interesses familiares e outros que se verifiquem. Portanto, o juiz competirá ao juiz, no caso de desacordo dos cônjuges, decidir essa questão da fixação ou da alteração da casa de morada de família. O dever de fidelidade, todos sabemos do que se trata, portanto, existe um dever de exclusividade ao nível dos relacionamentos amorosos. Penso que não será necessário esmiuçar muito essa questão do dever de fidelidade, porque a partir do momento em que se dá o casamento, emerge esse dever de se relacionar sexualmente e afetivamente no campo amoroso, exclusivamente com o parceiro escolhido para o casamento, ou seja, o cônjuge. No que se refere ao dever de assistência, de cooperação, cumpre aqui salientar que desdobram-se em vertentes, portanto, quanto há um dever de socorro e auxílio mútuo de ambos os cônjuges, um dever, portanto, de participarem ambos na condução da vida comum. Há um dever de contribuir, portanto, prestar alimentos e de contribuir para os encargos da vida doméstica. Este dever de prestar alimentos pode subsistir mesmo quando haja uma separação de facto dos cônjuges. Nesse caso, em princípio, será o cônjuge culpado a suportar esses alimentos, mas poderá dar-se o caso de o cônjuge não culpado pela separação também ter de suportar alimentos para o caso de, enfim, tem de ser apurado casuisticamente quando o outro tenha participado, contribuído, portanto, substancialmente para os encargos da vida comum e para os alimentos. Portanto, haverá casos em que, mesmo o cônjuge não culpado pela separação, poderá ter de prestar alimentos. Quanto aos encargos, a contribuição para os encargos da vida doméstica pode ser uma contribuição em dinheiro ou em atos, por exemplo, a dedicação. Poderá haver uma escolha do casal no sentido de deles oferir rendimentos fora de casa e o outro contribuir para os encargos da vida doméstica através da sua dedicação às tarefas domésticas e aos filhos. Portanto, poderá haver contribuição de ambos, caso ambos trabalhem sempre em função das capacidades de cada um. Portanto, se um ganhar
2.000 euros mensais e outro ganhar só 500, obviamente que monetariamente não poderão contribuir da mesma maneira e, portanto, essa contribuição para os encargos da vida doméstica terá de ser ponderada em função das concretas capacidades de cada um dos cônjuges. Se verificar que um dos cônjuges se sacrificou excessivamente, se dedicou com uma contribuição excessiva à vida familiar, com graves prejuízos patrimoniais, portanto, sofrendo graves prejuízos patrimoniais pelo facto de ter sacrificado a sua vida profissional, por exemplo, para se dedicar exclusivamente ao lar, poderá haver, em caso de dissolução do casamento, de divórcio, nomeadamente, uma ação de indemnização que só poderá ser instaurada depois de dissolvido o casamento a quando da partilha, salvo se estiver em causa um casamento com separação de bens. Nesse caso, não havendo partilha, portanto, não terá de aguardar pelo tempo. O que acontece aqui, no que se refere à contribuição para os encargos da vida doméstica, se um dos cônjuges não contribuir, o outro poderá forçá-lo a contribuir, requerendo ao juiz que absorva, portanto, canalize determinada parte dos seus rendimentos para essa contribuição que o juiz irá fixar equitativamente. Um dos reflexos pessoais do casamento é ainda o direito que assiste a cada um dos cônjuges de usar os apelidos do outro cônjuge, portanto, poderá acrescentar aos seus até 2 apelidos do outro cônjuge. No caso de se verificar o óbito do cônjuge, o viúvo poderá conservar os apelidos dele. Também no caso de separação judicial de pessoas e bens, o cônjuge conserva os apelidos do outro e, nesses casos de viuvez e de separação judicial de pessoas e bens, o cônjuge que tenha conservado os apelidos do outro apenas poderá ser privado deles se atentar contra os interesses morais do cônjuge cujos apelidos, enfim, de quem recebeu os apelidos ou da sua família. Nesse caso, em que se dá a viuvez ou a separação judicial de pessoas e bens e a pessoa, o cônjuge que ficou com apelidos do outro, de certa forma não honrar o nome do outro, atentando contra, portanto, o bom nome do outro cônjuge e da sua família, poderá ser privado judicialmente de continuar a usar esses apelidos. No caso de divórcio, só é possível conservar os apelidos do outro cônjuge se esse outro cônjuge der o seu consentimento para o efeito ou, se não der o consentimento, o tribunal vier a considerar, portanto, que existem interesses ponderosos que justificam a manutenção dos apelidos do cônjuge de quem o outro cônjuge se divorciou. Relativamente ao cônjuge que ficou viúvo, que conservou os apelidos do anterior cônjuge, que se voltar a casar e quiser conservar os apelidos desse anterior cônjuge, não poderá, portanto, vir a usar os apelidos do novo cônjuge, não poderá ficar com os apelidos em simultâneo do anterior cônjuge e do novo. Aí terá de haver uma escolha, portanto, o cônjuge que ficou viúvo e conservou apelidos do cônjuge que faleceu, se quiser casar e usar os apelidos do novo cônjuge, terá de abdicar dos apelidos do anterior cônjuge. E penso que relativamente aos efeitos pessoais do casamento, disse sumariamente os mais importantes. Oxalá tenha sido clara. Bem-aja pela atenção.